27. Pra quem é fã de It, a coisa, esse número arrepia, né? E não é pra menos. Ele é muito mais do que só um intervalo de tempo. É quase um presságio de que o terror tá voltando. Então hoje a gente vai mergulhar fundo e decodificar um dos ciclos mais famosos e aterrorizantes da ficção. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Aquele mistério que fica na cabeça de todo mundo que lê o livro ou vê os filmes. Por que exatamente 27 anos? Por que esse número específico? Olha, pode ter certeza que esse número não foi tirado do nada. Ele não é aleatório. Na verdade, ele é o coração da história, é o que move tudo. E é exatamente isso que a gente vai fazer hoje. Desmontar essa engrenagem para entender o que está por trás no número 27. Então, para a gente entender esse mistério dos 27 anos, vamos passar por alguns pontos-chave. Primeiro, dá uma olhada no que podemos chamar de ciclo primal da criatura. Depois, vamos mais fundo, nas 4 camadas do medo, que são umas teorias bem legais que complementam tudo. A gente também vai ver os sinais mortais de Derry, que mostram que o monstro está voltando. E por fim, vamos falar sobre como esse ciclo parece que nunca acaba, especialmente com as novas adaptações. No final, tudo isso se conecta, sabe? Da biologia do monstro à própria alma amaldiçoada da cidade. Beleza, vamos começar pelo mais óbvio, pela resposta que tá ali na cara, dentro do próprio universo da história. No fundo, a explicação mais básica é fome. O intervalo de 27 anos é basicamente um ciclo de alimentação. Pensa num predador gigante que come muito, mas muito mesmo, e depois precisa de um tempo para digerir. A coisa se alimenta de medo, principalmente o medo das crianças. Então, depois de um banquete de terror em Derry, ela se recolhe, entra numa espécie de hibernação cósmica para se recuperar. E só quando a fome aperta de novo, lá por volta de 27 anos depois, é que ela acorda. E aqui tem um detalhe bem interessante, que é a diferença entre o livro e os filmes. No livro original do Stephen King, esse ciclo é meio que uma aproximação. Ele fala em cerca de 3 décadas. É algo mais orgânico, sabe? Depende da fome da coisa, das condições da cidade. Já nos filmes mais recentes do Andy Muschietti, eles cravalam. São exatamente 27 anos. Isso funciona muito bem para o cinema, né? Cria um relógio, uma contagem regressiva que aumenta a tensão da narrativa. E essa ideia do predador fica claríssima nessa citação da Bárbara Muschietti, uma das produtoras dos filmes. Ela disse: "Ele é como o nosso tubarão." É uma comparação genial, né? Porque ela está ligando Pennywise diretamente ao tubarão do filme Tubarão. É a mesma lógica, uma força da natureza, primal, que não tem um motivo complexo, ele simplesmente caça. É um terror imprevisível que aparece quando a gente menos espera. Mas olha, se a gente parar só na explicação da fome, a gente perde muita coisa. Essa é só a ponta do iceberg. A coisa fica bem mais complexa e interessante quando a gente começa a cavar um pouco mais. Para entender essa complexidade, a gente pode olhar por 4 lentes, 4 teorias que se complementam. A primeira é ecológica, que é essa que a gente já falou, o ritmo de caça e hibernação permite que a coisa se recupere e, crucialmente, que a cidade de Derry esqueça o horror. Depois vem a cósmica, essa já viaja um pouco mais, sugerindo que o ciclo de 27 anos está alinhado com alguma coisa maior, lá do macroverso de onde a coisa veio. Aí tem a camada do metacomentário, que é fascinante. São as coincidências do mundo real, tipo, o fato de que se passaram exatamente 27 anos entre a minissérie de 1990 e o filme de 2017. Isso reforça o poder do número fora da história. E, por fim, a numerológica, que são teorias de fãs que buscam um significado mais místico, tipo 2 mais 7 é igual a 9, um número de conclusão de ciclos. Juntando tudo isso, a gente tem um quadro bem mais completo. Ok, então o ciclo é mais ou menos previsível. A coisa vai voltar. Mas como? Como é que a cidade de Derry percebe, ou melhor, não percebe, que o pesadelo está recomeçando? A resposta é com violência. Cada retorno da coisa é anunciado por uma grande tragédia. Não é algo sutil. Em 1906, por exemplo, a siderúrgica Kitchener explode e mata mais de 100 pessoas, 88 delas crianças, durante uma caça a ovos de Páscoa. Em 1929, uma gangue é massacrada em plena rua pelos moradores e tem gente que jura ter visto um palhaço no meio da confusão. Em 1984, o que marca o retorno para o Clube dos Otários já adulto é um crime de ódio brutal. O padrão é sempre esse, um pico de violência extrema que serve de aperitivo para a coisa. E o mais bizarro, a cidade simplesmente esquece, vira a página. E é aqui que está o pulo do gato. O ponto mais importante de todos. Derry não é só o lugar onde o monstro vive. Derry é
cúmplice. A cidade inteira. A apatia das pessoas, o racismo, essa capacidade bizarra de esquecer as piores atrocidades, tudo isso cria um ambiente perfeito. É como se a maldade humana adubasse o terreno para a coisa poder prosperar. O ciclo do monstro depende diretamente do ciclo de indiferença das pessoas. E quando a coisa tá voltando, ela deixa sinais, quase como um checklist do apocalipse. Sabe, balões vermelhos onde não deveriam estar, os esgotos e rios da cidade que funcionam quase como as veias do monstro. E o mais assustador, os adultos simplesmente não enxergam o horror que tá na frente deles, uma cegueira seletiva. Fotos antigas que parecem ganhar vida. Surtos de violência que todo mundo nega depois. E, claro, as aparições monstruosas que mudam de forma dependendo do medo de cada um. Quando essa lista começa a ser preenchida, é sinal de que a tempestade está chegando. Tudo isso que a gente falou, essa mitologia, foi muito bem estabelecida no livro e nos filmes. Mas agora, as adaptações mais recentes estão pegando essa base e expandindo, levando a história para uma direção nova e bem interessante. Estamos falando da série Welcome to Derry. A estrutura dela é muito inteligente. Em vez de seguir para frente, ela vai para trás no tempo. A primeira temporada deve se passar ali em 1962, no ciclo anterior ao que a gente conhece do livro. A segunda vai pular para 1935, na época daquele massacre da gangue, e a terceira vai ainda mais para trás, para 1908, na tragédia da siderúrgica. A ideia é fazer uma espécie de trilogia reversa, para finalmente chegar na origem de tudo, para explicar por que esse ciclo de 27 anos começou. E a premissa da nova série reforça ainda mais aquela ideia que a gente falou sobre a cumplicidade da cidade. Ela sugere que o ciclo também é humano, que quando uma comunidade, especialmente as autoridades, as pessoas no poder, tentam usar o medo como uma ferramenta, como uma arma para controlar os outros, bom, é aí que a coisa encontra o terreno mais fértil possível para despertar. Isso nos deixa com uma pergunta final que é bem provocadora, né? Se é o medo que invoca o monstro, se é a maldade humana que o alimenta, quem é que realmente mantém esse ciclo girando? É só a coisa? Ou a própria cidade de Derry é o verdadeiro monstro da história?